Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Projeto MEV, uma escola virtual aprendendo em rede. Eu sou o professor Guto e estou aqui para que juntos possamos compartilhar os diversos conhecimentos e saberes com relação ao componente curricular de História e Cultura. Galerinha, ao longo das nossas aulas de História e Cultura desse mês de fevereiro, iremos conhecer um pouco sobre a cultura indígena, como ocorreu o primeiro contato com os portugueses, como era a sua organização em comunidade, suas crenças e tradições, dentre tantas outras coisas. E para iniciarmos o nosso roteiro de estudos, vamos destacar na nossa aula inaugural de hoje um pouco sobre a história do índio no Brasil e como ocorreu o primeiro contato com os portugueses. Então, vamos lá. Turma, os índios são como nos referimos aos povos originários que habitavam no território nacional, ou seja, no nosso país antes da chegada dos portugueses, isso no ano de 1500. Apesar do termo índio ser generalizante, os povos indígenas são marcados por uma enorme diversidade cultural. E vejam só, atualmente os indígenas lutam politicamente para garantir seu direito de demarcação territorial, isto é, lutam para ter o direito de suas terras. Crianças, quando estamos falando de índios ou de indígenas, nos referimos aos primeiros habitantes do Brasil. Eles eram os habitantes originais aqui presentes quando os portugueses chegaram no ano de 1500. Estima-se que nessa época haviam cerca de 5 a 7 milhões de povos indígenas no nosso país. E vejam só, quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava o litoral. Os índios que Cabral encontrou na Bahia pertenciam ao grupo linguístico Tupi. No primeiro momento, os contatos entre índios e brancos foram razoavelmente cordiais e marcados pelo escambo. O que é isso, professor? A troca de produtos. Na imagem que vocês podem observar, pessoal, é o momento em que os portugueses chegaram ao nosso país, o momento da chegada deles, quando eles colocaram os pés pela primeira vez em solo brasileiro. Aí foi o momento de encontro entre portugueses e nativos, que depois foram denominados de indígenas. Nesse primeiro momento, o que aconteceu? Houve um enorme estranhamento, tanto por parte dos portugueses, que estavam conhecendo uma nova cultura, como também por parte dos nativos, que estavam visualizando um novo modo de vida trago lá de um outro lugar. Já nessa imagem, vocês podem observar que houve o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, os nativos. E aí sim, faz referência ao que falava agora há pouco sobre a questão do escambo, das trocas de mercadorias. No caso, para que se tivesse tido uma relação amigável, houve exatamente isso. Os portugueses trocaram coisas que em nada importavam aos indígenas, em troca que eles tivessem, na verdade, uma relação amigável. Além do mais, o trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para o embarque era feito pelos indígenas, em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados. Tudo isso que nada importava aos indígenas, mas que eram assim oferecidos. E quando o português implantou o sistema colonial e pretendeu transformar o índio em escravo agrícola, segregando-os, ou seja, prendendo-os nos engenhos, privados da caça, da pesca e da luta contra os inimigos, instalou-se uma guerra entre brancos e índios. Mas calma, esse é um assunto para as nossas próximas aulas. Bom, galerinha, por hoje foi isso. E com base nesse vídeo, resolvam a questão 1 do bloco de atividades. Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.